Se você tem entre 20 e 35 anos, você deve ter notado que nos últimos 6, 7 anos, a gente tem ficado muito mais nostálgico, principalmente depois da pandemia. Mas como toda transformação na sociedade, esse movimento não foi do nada. Gradualmente, a moda começou a trazer de volta alguns estilos dos anos 2000, alguns trappers começaram a cantar igual os emos, várias bandas e divas pop dos anos 2000 fizeram um revival. Mas por quê? Esse é um tema que eu acho que vale uma tese de doutorado. Mas calma, para ajudar a embasar a minha hipótese, a gente vai se basear em duas teorias principais. E eu vou chamar dois caras que vão ajudar a gente a tentar responder essa pergunta. Por que nós estamos tão nostálgicos? Sigmund Freud, com seu incrível sucesso, Futuro de uma Ilusão. Depois, meu teórico favorito, Theodor Adorno, com seu sucesso, A Indústria Cultural. O Freud, ele tem um conceito muito importante chamado desamparo. E o que é essa ideia? É a ideia de que nós, seres humanos, a gente sempre precisa ter uma figura de amparo na nossa vida. E que, inicialmente, a gente tem essa figura traduzida nos nossos pais. E com essa figura, a gente se sente protegido e com algum sentido. Mas, como na modernidade, a figura do pai ou de qualquer autoridade foi completamente destruída, agora mais do que nunca, o amparo que a gente deveria ter com os pais ou com pessoas mais velhas acabou. O Freud vai dizer também que conforme a gente vai ficando adulto, a gente troca essa figura de amparo do pai para Deus. E Deus também é uma outra ideia que tem sido completamente destruída, principalmente na produção cultural. Isso sem a gente entrar no mérito de pessoas que hoje buscam amparo com AI, por exemplo, e que inclusive fazem terapia com ela, mas a gente não vai entrar nisso. O ponto é, já que a gente não consegue mais ter amparo nenhum com qualquer figura mais velha, a minha hipótese é que a gente prefere hoje recriar o passado e voltar para nossa infância, nos nossos gostos, nos nossos interesses, naqueles momentos em que a gente simplesmente se sentia livre, porque a gente era criança. Então a gente tenta criar essa infância para a gente se amparar de alguma forma. E aí, é óbvio, sempre existe um efeito colateral, que eu acho muito importante ressaltar, que é a infantilização dos adultos. Para pensar, se a ideia de envelhecer e amadurecer foi completamente destruída com a modernidade e com tudo que está ao nosso redor, a gente não vê perspectiva nenhuma de futuro. Então, o que nos resta é voltar a ser criança. Mas calma, José, eu acho que você está indo muito longe. Você está dizendo, então, que é por isso que os adultos agora estão infantilizados. Porque eles não veem perspectiva, eles não querem envelhecer nem amadurecer e aí eles preferem ficar vivendo na nostalgia, é isso? Sim, é exatamente isso. Porque eles sabem que eles não podem envelhecer. Afinal, ninguém quer ficar obsoleto. A partir de 2010, poucas coisas atravessavam todo mundo. Eu gosto sempre de pensar nesse exemplo. Imagina que você é uma criança dos anos 80 e você tem a sua avó. Será que a sua avó naquela época sabia quem era o Michael Jackson, por exemplo? Eu tenho certeza que sim. Ela sabia, a sua mãe sabia, você sabia, até qualquer pessoa do mundo sabia. Mas hoje, se você perguntar para sua avó, será que ela conhece a Billie Eilish ou Drake? Eu tenho certeza que não. A verdade é que nada com relação à produção cultural nos atravessa como nos atravessava no passado, através da indústria cultural de massa, que o Adorno já criticava brilhantemente bem. E ele mesmo já sabia que a gente ia cada vez mais ir para um caminho mais nichado. E pior, não só diminuindo a qualidade da produção cultural, mas agora tornando ela ainda mais unidimensional, mais nichada, mais destinada para um único público específico. E para pensar, hoje, você só consome o que é produzido para você, para o seu nicho, para a sua segmentação. Você já imaginou o quanto que isso pode ser ainda mais nocivo para a produção cultural e principalmente para a arte? Faz um exercício. Pega a timeline do seu pai, da sua mãe e da sua avó e vê se você encontra alguma coisa em comum entre elas. Algum criador de conteúdo, algum artista, alguma coisa em comum. Eu acho muito difícil que você encontre. Então, se a gente pegar a teoria da indústria cultural do Adorno e pensar bem nela, seria então a nostalgia o que nos une? Eu vou tentar explicar isso melhor. Talvez a nostalgia não, mas as referências nostálgicas provavelmente sim. Sim, ela vem. Bem-vindos ao Disque MTV, Wilson. Não se preocupe. Lembra que eu falei que se você tivesse entre 20 e 35 anos, isso ficaria muito óbvio para você? Pois bem, é pelo seguinte, a última era de produção cultural, seja na moda,
música, programas de TV, notícia, que atravessavam todo mundo foi nos anos 2000. Ou seja, foi a última vez, a grosso modo, que todo mundo dividia o mesmo repertório, as mesmas referências, as mesmas notícias. E hoje, quem consome e quem produz conteúdo cresceu nessa época. Daí a nostalgia. Daí o porquê bandas de 25 anos atrás estarem no auge novamente. E eu acho que elas vão continuar lá por um bom tempo. Mas eu acho que a pergunta que fica então é a seguinte: como a gente não estaria nostálgico? O futuro é incerto, não temos mais amparo em absolutamente nada. Tudo que nos une e que atravessa todo mundo foi feito há 20 anos atrás. Então a pergunta é: como poderia ser diferente? Bom, é muito difícil ter uma resposta para isso, porque fazer qualquer juízo de valor sobre qualquer fenômeno cultural e social é muito complexo. Mas, na minha opinião, isso vai um pouco mais a fundo, principalmente se a gente estiver falando de arte. Será que ficar tão nostálgico e ficar refazendo uma versão nostálgica de uma coisa que já passou é o caminho? É a coisa mais criativa possível? Eu sempre me pergunto isso. E eu tendo a cair nisso porque eu amo a nostalgia, mas o que me faz questionar ainda mais é que é confortável ser nostálgico, em todos os aspectos, e na arte não é diferente. Então eu acho que a gente tende a achar que fazendo uma coisa nostálgica vai dar certo, porque essa coisa já deu certo em algum momento. E aí rola uma expectativa de, bom, se isso já funcionou, vai funcionar agora também. Mas não sei, isso me parece muito ser uma armadilha. E pro aspecto da nostalgia que eu falei sobre ser adulto, eu me questiono se ser adulto é um problema tão grande ao ponto da gente preferir correr o risco de ser infantil, sabe? De ser meio bobo. Enfim, eu confesso que eu já caí muito nesse loop infinito de questionamento, mas agora eu tô tentando, assim como nesse vídeo, me inspirar na nostalgia e tentar fazer alguma coisa nova. Trazer junto com ela alguma coisa que só eu poderia fazer e com base nas coisas que eu vivo agora, hoje em dia. E ao mesmo tempo, tentar pensar a nostalgia como o porquê que essa coisa é tão nostálgica pra mim. Será que ela é nostálgica porque eu me encantei com ela no passado? Ou porque ela é tão rica que ela me impacta até hoje? Porque ela fala de uma coisa que continua viva dentro de mim? Então talvez a nostalgia também seja fruto de uma coisa mais profunda. E algo que fale comigo, ressoa comigo até hoje, mesmo que depois de tanto tempo. Bom, eu tô tentando amadurecer artisticamente e pessoalmente. Mas a real é que a gente não tem garantia sobre caminho nenhum, não existe receita. Mas eu queria trazer essa reflexão e acho que, de novo, é um assunto que merece uma tese de doutorado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte e ouve essa música que eu vou deixar e me diz se ela tá nostálgica demais ou se tá aceitável. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Eu vou gravar muito rápido porque eu preciso postar esse vídeo às 11 da manhã e eu já tô em cima da hora. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. Como você sabe, esse canal aqui é destinado a registrar esse meu caminho para realizar o meu sonho de viver de música. E esses vídeos que eu faço aqui, eles são uma forma de extrapolar as ideias que eu trabalho nas minhas músicas, os assuntos, os conceitos. E esse do desamparo e da nostalgia é crucial e é sempre uma fonte de inspiração para minha música. E eu queria também trazer isso em forma de vídeo. Então, se você quer me ajudar a realizar esse meu sonho e apoiar esse meu projeto de lançar o meu disco 100% independente e 100% produzido por mim, se inscreve aqui, curte esse vídeo e ouve esse som. Valeu? Tchau!